Oiê! Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Bastante gente aí, os carinhos. Muito bem-vindos ao nosso webinar sobre gestão e treinamento de voluntários. Podem ir dando aí seus boa tarde, a gente está aqui juntos. É muito bom ter esse tempo com vocês. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Thalita Araújo, eu sou residente aqui de São José mesmo, faço parte do Ministério Infantil da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, na Colina. Sou casada com o pastor Felipe Araújo, que é o pastor de crianças, e atualmente eu atuo frente aí aos voluntários, né, as frentes de serviço ministerial com os voluntários, conversando sobre aquilo que eles precisam, sobre as demandas do ministério, e aí vai ser muito legal ter esse tempo com vocês. Tenho 34 anos, sou professora da rede pública de ensino fundamental e médio, estou sempre com as crianças, durante a semana, no final de semana, é uma bênção mesmo. Tenho duas filhas, pequenininhas, a Joy e a Heloise, e sou muito grata a Deus por fazer parte dessa igreja, por fazer parte desse ministério tão especial, né? Como é tocante, impactante servir no ministério infantil, né? Estar com as crianças, servir o reino, ver elas crescendo em estatura, em graça, em sabedoria, é muito legal. A gente é muito apaixonado mesmo por esse ministério. E aí vamos bater um papinho sobre isso, né? Porque a gente no ministério infantil foca muito nas crianças, no programa com as crianças, mas dificilmente a gente tem problema com criança, né? A gente tem dificuldades, quando nós temos desafios, sempre é relacionado aos adultos, né? Os adultos, as crianças são muito satisfeitas em Jesus. Elas gostam dos programas, elas se divertem com as músicas, mas os adultos a gente precisa acompanhar, pastorear, e essa frente aí dos adultos são os nossos voluntários, né, as pessoas que estão nos auxiliando e também estão desfrutando da graça que é participar do Ministério Infantil. Então, dando início aí ao nosso bate-papo sobre gestão e treinamento de voluntários no Ministério Infantil, como a gente faz um pouquinho aqui, tá bom? É claro que você tem a sua realidade local, você vai fazer as suas adaptações, os seus filtros, mas vai ser uma alegria compartilhar mais ou menos como que a gente enxerga aqui, o que a gente está percebendo dos voluntários, das nossas necessidades e o que a gente tem conseguido aplicar. Para começo de conversa, a gente separa mais ou menos uma gama dos nossos voluntários. A gente enxerga o serviço ministerial com crianças assim: pessoas que servem com crianças e pessoas que servem para as crianças. A gente começa por aí. Isso nos ajuda a trazer mais pessoas, né? Nós entendemos que nem todas as pessoas do Ministério Infantil vão vir por vocação, por desejo próprio, por iniciativa. A gente pode também convidar pessoas, direcionar pessoas, desafiar pessoas que talvez não estão tão próximas, mas nós percebemos que elas têm ali algum talento que vai sanar necessidades do nosso ministério. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham com costura, com artes plásticas, pessoas que trabalham com dados, pessoas que trabalham com o departamento jurídico, né? Às vezes a nossa igreja tem essas pessoas que podem nos auxiliar, pessoas que podem dar palestras para os nossos voluntários sobre saúde, sobre segurança. Então, olha, você já começou a lembrar de algumas pessoas, né? Talvez elas não estão dentro, no domingo, na sua operação, apontando lápis, aplicando uma lição, mas elas podem contribuir e vão enriquecer muito o reino. Essas pessoas, então, elas podem servir também de uma forma direcionada. A gente vai lá e direciona elas, a gente as convida e desafia mesmo, e fala: olha, eu tenho certeza que você vai ser uma grande ajuda, né? Um grande braço para o Ministério nessa estação que a gente está vivendo, naquilo que a gente precisa fazer. Então, tenho certeza que você já está se lembrando de algumas pessoas que podem vir servir com você. E aí a gente vem, mas será que a pessoa tem jeito? E aí é um outro estigma que aqui na Colina a gente aplica, tentar derrubar ele, que é quem
serve com as crianças é porque tem uma grande paixão por crianças, porque ama crianças e aquele volume de crianças e as crianças, aquela energia. Não, tem pessoas que são mais introspectivas, que são mais tranquilas, mas para servir com as crianças só precisa de uma coisa: amar a Jesus. Todas as pessoas podem servir com as crianças, podem servir para as crianças, ajudar, né, a contribuir com o crescimento do Ministério Infantil. Isso abre muito o nosso leque. Isso nos dá um alívio, assim, você fala, meu Deus, então eu tenho mais pessoas, eu posso ampliar o meu olhar. A gente só vai precisar aplicar o quê? Um filtro, né? Um filtro que vai nos ajudar, que é o filtro da segurança. Então, nós precisamos ter um processo para incluir essas pessoas, porque se a pessoa não tem aquela aptidão que talvez ela tenha, mas ela não percebeu ainda, a hora que você desafiar ela vai perceber, mas se a pessoa não tem aquela aptidão inata, né, que a gente fala, aquela vocação, paixão por crianças, a gente vai precisar filtrar, né, qual vai ser a atividade que ela vai nos ajudar, que ela vai nos auxiliar, que ela vai dar suporte para o nosso ministério, e fazer um filtro aí dentro daquilo que nós precisamos. E esse filtro, ele é muito importante porque ele vai nos ajudar, inclusive, quando nós precisamos dizer não. É o filtro da segurança. Tudo dentro de um ministério infantil precisa passar pela segurança física, emocional e espiritual das crianças. Então, sempre que eu precisar, por exemplo, dar algum direcionamento ou dar alguma negativa, né? Olha, você não vai conseguir servir no próximo domingo ou na próxima escala. Por quê? Porque nós temos aqui um treinamento que eu preciso que você faça primeiro, vamos bater mais um papo, quero conversar com a sua liderança, né? Então, assim, por quê que eu me sinto confortável para dizer de repente um não? Ou vamos esperar um pouco, diminuir o ritmo do processo? Porque eu estou pensando na segurança das crianças, e isso é o mais importante. Isso é inegociável. Então, eu não preciso me preocupar que a pessoa vai ficar triste comigo, porque eu sei que ela entende a intenção do meu coração, que é encaixá-la corretamente, preservar as crianças, né, e ter um olhar atento em como essa pessoa está inserida dentro do contexto da igreja, né? A igreja, o Ministério Infantil, dentro do cuidado do voluntário, ele não vai competir com a igreja. A igreja tem a estrutura de cuidado e é muito importante que a gente sirva juntos, esteja em comunhão, mas o voluntário tenha um ambiente de cuidado fora também do Ministério Infantil. É claro que nós temos os nossos aproximações, as nossas preferências, as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente e criamos laços de amizade. Mas nós não podemos nos responsabilizar pela espiritualidade, pela caminhada espiritual de uma pessoa dentro do contexto do Ministério Infantil. Nós entendemos assim porque o discipulado ele precisa acontecer num ambiente onde não vai comprometer o programa também do Ministério, né? Então, quando essa pessoa tem o cuidado fora do ambiente, eu posso acompanhar com esse líder como essa pessoa está. Ela está realmente incluída nos programas da igreja? Ela tem alguém que presta contas, que eu posso abordar e perguntar sobre como está a sua caminhada com Jesus, se ela está realmente frequentando aquele ambiente de cuidado. E isso também, para você que é líder, para você que está auxiliando seu líder no Ministério Infantil, alivia muito. Porque às vezes você vai perceber, Deus vai te mostrar situações que comprometem a segurança, ou espiritual daquela ministração, ou física das crianças, dá aquela pulguinha atrás da orelha, e aí você tem o número aí dos líderes dessa pessoa, do ambiente de cuidado dela. Não sei se na sua igreja são células, são grupos de cuidado, são grupos de mulheres, grupos de discipulado pessoal, mas você tem ali alguém que pode ter uma conversa profunda de coração com aquela pessoa e até, se necessário, né, dar ali uma folga para aquela pessoa ser tratada, ser cuidada, e não vai ficar chato, né, para a pessoa ficou triste com o Ministério Infantil, porque não fomos nós, né? Foi um ambiente de cuidado, junto com o Ministério foi conversado, e assim você vai poder ser cuidado, né? Então a pessoa ela percebe que a igreja está cuidando das crianças, essa pessoa está sendo acompanhada, né? Então o cuidado ele protege a nós
né? O nosso coração, quando nós precisamos fazer uma fala mais específica, uma fala mais, às vezes está um pouco mais inflexível, mas nós precisamos ali falar, não, querido, então vamos, né, dar uma pausa, vamos pensar sobre isso. E isso nos ajuda muito, né? Ele protege as crianças quando nós precisamos pedir que alguma pessoa dentro do ministério siga alguma orientação. Então, o cuidado ele protege muito, né? Ele nos dá acompanhamento dos casais que servem, dos homens que servem, das mulheres que servem. E só assim é possível trazer todas as pessoas. Então, nós temos que ter esse filtro. Aqui a gente pratica esse filtro de que a pessoa precisa estar no ambiente de cuidado. Todas as pessoas podem servir no Ministério Infantil, mas nós vamos alocá-las de acordo com aquilo que ela está sendo acompanhada. Então, a gente conversa com o líder e esse líder nos ajuda a fazer um filtro. Olha, pode colocar, ama crianças, toca, canta ou não. Essa pessoa não tem tanto tato, mas o que você pensou? Né? Eu pensei na recepção, pensei em fazer uma manutenção no predial. Então beleza, vai ser excelente, sabe assim? Então, você tem essa parceria com os ambientes de cuidado, uma parceria com a igreja, né? A gente nunca vai estar falando nada diferente do que nossos pastores estão falando, do que a nossa igreja está ali crescendo juntos, né? O cuidado também fideliza, né? O voluntário que ele se sente cuidado, ele vai se sentir amado, ele vai falar assim, nossa, então realmente, né, eles se importam comigo. Eu tenho aqui um ambiente onde as pessoas estão percebendo, né, o que está acontecendo na minha vida. E o cuidado ama, as pessoas realmente elas percebem que as crianças são amadas, quando o ambiente é um ambiente que tem cuidado, que tem acompanhamento. Então, tendo o filtro da segurança, você pode ampliar com a paz de Jesus o seu leque de voluntários, o seu leque de abordagem de pessoas. Legal, né? Então, vamos tentar definir aí, servindo para as crianças. As pessoas que vão servir para as crianças, elas são voluntários sazonais, alguém que você traz para cantar uma canção especial num culto de Páscoa, alguém que vem fazer uma leitura específica, um instrumentista, uma pessoa que vem fazer uma intervenção de dança, alguém que vem dar uma palestra para os voluntários. Então, são pessoas que vão servir para as crianças. Elas não precisam ter uma aptidão específica com pequenos, né, de ministração. Não precisa saber chamar atenção. A titia está falando. Não, uma pessoa que ela pode ser justamente servir com aquilo que ela é, servir com aquilo que é mais da aptidão do coração dela, mas que é importante para o nosso ministério também, que nós também precisamos. Então, pessoas que, por exemplo, sabem sorrir. Nós tivemos uma abordagem uma vez e nós chamamos todas as pessoas que sabiam sorrir para servir no ministério. Então, você sabe sorrir, você pode servir. Aí a pessoa ficava meio assim, porque, por exemplo, a recepção. A recepção é uma porta de entrada, nós lidamos com as famílias, com os pais, mas não necessariamente a pessoa precisa ser simpática, ela precisa saber sorrir, ela precisa saber receber, mas ela não precisa dominar um conteúdo ou ter uma gerência de sala de aula, né, se tem salinhas na sua igreja, ou fazer uma contação de histórias inacreditável que prende a atenção das crianças. Não, é uma pessoa que precisa saber sorrir. E como a gente precisa de recepção, não é mesmo? Uma pessoa ali para fazer o nosso check-in aqui, na nossa realidade a gente precisa muito. Uma pessoa para fazer nosso check-in, né? Uma pessoa para abrir ali a celebração, abrir as portas, fechar, check-out das crianças, né? Está saindo certinho ali. Então, são pessoas essenciais que não, porque os nossos lindos tios que servem com a aptidão de crianças, eles estão envolvidos na operação, eles estão contando história, eles estão cantando, eles estão ministrando, eles não podem deixar a ministração para estar na porta, não é verdade? Para atender uma dúvida, para atender um pai, precisa ser uma pessoa que sabe sorrir. Olha que legal. Então, assim, já abre aí para muitas pessoas. Às vezes a pessoa nem se imaginava, né? Ela falava assim, eu não consigo fazer nada. Você consegue sorrir, receber as pessoas. Então, resumindo, para as crianças, são essas pessoas que elas servem a Jesus, amam a Jesus, mas elas não vão estar servindo direto com as crianças, tá bom? Elas vão estar ali fazendo um momento especial ou uma intervenção mais secundária, né? E com as crianças. Quem pode servir com as crianças?
Aí sim, a gente vai colocar um filtro, né, de caminhada espiritual, de uma pessoa para ministrar as nossas crianças, a gente pode colocar um filtro. Como é que tá? Né? Você fez os cursos da nossa igreja, você já tem um conhecimento de Bíblia, você lidera algum grupo de cuidado, você já participou dos retiros, né? Já fez o 30 semanas, aqui na nossa igreja a gente tem o 30 semanas. Então, a gente tem um filtro um pouquinho mais aguçado aí para servir com as crianças, porque aí a gente precisa garantir também a segurança espiritual, né? Que não vai vir nenhuma interpretação que não é o que está sendo pregado ali no púlpito também da nossa igreja. Então, a gente colocar uma pessoa para ministrar temas como dízimos e ofertas para as crianças, ou ministrar o Espírito Santo às crianças, precisa ser alguém que está bem alinhadinho, não é mesmo? Então, quando vem essas lições, a gente sempre vai colocar na mão de uma pessoa que a gente confia muito. Então, para servir com as crianças, estar no mesmo ambiente que elas, né? Observá-las, a gente sempre vai colocar alguém mais sábio, alguém mais experiente. É um filtro muito legal também. Então, a gente consegue, assim, incluir mais pessoas, trabalhar com mais pessoas, e quem serve com as crianças, que é essa pessoa que tem uma caminhada mais profunda com Jesus, uma segurança maior ali com Jesus, da sua caminhada, ela também ajuda a discipular, a caminhar junto com aquelas pessoas que estão chegando, né? Os ministérios porta de entrada, né? Aquelas pessoas que estão conhecendo o Ministério Infantil, aqueles que estão servindo para as crianças, podem ser acompanhados. Então, se eles vão fazer uma monitoria de algum brinquedo, um escorrega, sempre vai ter alguém junto com eles. Nunca serve ninguém sozinho, sempre duplas, né? Porque é uma questão também de segurança das nossas crianças. Agora, para a gente otimizar a nossa atividade, a nossa operação aqui, a gente costuma delegar bastante. É uma máxima, né, a delegar, porque quando a gente delega, a gente consegue ver melhor, né, e a gente consegue também aproveitar melhor o talento das pessoas. As pessoas têm muito para contribuir, e quando a gente chama as pessoas dentro de um grupo de voluntários para participar com a gente consegue fazer coisas maiores, né, com a ajuda das pessoas. Então, inclua os seus voluntários no planejamento, né, nos seus líderes, faça reuniões de planejamento, não só reuniões, né, para alinhamento, mas também para planejar. Então, o que a gente vai fazer, como que a gente vai sonhar isso, as pessoas elas podem ter ideias maravilhosas, a gente aplica aquilo que é possível, mas isso também fideliza o nosso voluntário, porque ele se sente parte. Ele se sente parte daquela ideia, né, daquele programa que a gente está criando. Então, é muito importante a gente, além, né, de estar ali acompanhando as pessoas e mostrando para elas qual que é a nossa postura, qual que é a nossa prática dentro dos programas do discipulado que a gente está aplicando, a gente consegue também incluir elas como pensadores, como pessoas que vão ajudar a gente a avançar o reino com as crianças. E saem ideias muito positivas, né? Cada um tem uma visão, a gente chega mais longe. E é muito importante também a gente se lembrar de manter o ministério como um ministério feliz. Porque sempre tem aqueles memes, né? Das tias da salinha tudo descabelada, sabe assim, que o pessoal coloca na internet. E o pessoal, não, meu Deus, a irmã serve com as crianças, já vai para o céu direto. Não é assim, né? A gente é mais abençoado do que as crianças, a gente recebe muito através delas, então a gente precisa ter um ministério feliz, um ministério que nós trazemos uma atmosfera de graça, de abundância. Então, no final dos nossos cultos, das nossas celebrações, a gente sempre faz uma roda para orar e conta os testemunhos, que é uma coisa legal. A gente compartilha pedidos de oração, que é uma coisa muito bacana também. Isso vai criando uma cultura dentro do nosso ministério de que é um ministério feliz, é um ministério alegre, né? Uma vez a gente fez até uma camiseta. Bem-vindo ao lugar mais feliz do mundo. Era a camiseta da recepção. E aí a gente falou, né? Fez um treinamento com o pessoal da recepção, do programa de check-in que a gente tem aqui, e a gente falou, não, mas não pode estar ninguém descabelado, gente. A hora que a gente chegar, passa no espelhinho,
né? Arruma, ajeita o cabelinho, vê como é que tá. E foi criando uma cultura mesmo. O pessoal bem bonito, gente. O pessoal bonito que, oh meu Deus, glória a Deus. O pessoal bem bonito para servir e todo mundo feliz. Quando acaba, os voluntários ainda ficam lá dançando com as crianças. Quando as crianças vão embora, eles ainda arriscam ali uma brincadeira ou outra, porque a gente conseguiu trazer essa cultura de que não é um domingo, meu Deus, mais um domingo, sobrevivemos. Não, né? Com a graça de Jesus, nós vimos coisas maravilhosas acontecerem, vimos a adoração das crianças e vamos compartilhando esses testemunhos que nos ajudam a crescer como Ministério Infantil também. A gente tem até no dia da ceia, para trazer mais alegria e abundância, tirar aquela fala de quem serve com as crianças não assiste o culto. Isso não é verdade, né, gente? Que a igreja não tem só um culto, né? A igreja tem culto segunda, terça, quarta, quinta, tem o culto de jovens, tem o culto de irmãs, tem o culto de manhã, tem vários cultos. Mas tá bom, aí a gente já tira essa fala. No dia da ceia, a gente faz, mesmo tendo vários cultos, a gente convida um dos nossos pastores aqui da nossa igreja, para fazer uma mesa, a gente leva os cálices e aí depois da celebração das crianças, todas as crianças vão embora, todos os nossos voluntários se sentam no lugar, né, ali do templo das crianças e recebem uma ministração, oração da ceia, partilhamos da comunhão da ceia juntos e como foi uma coisa que trouxe leveza para o nosso ambiente. Os voluntários se juntam das várias faixas etárias, vem o pessoal que estava com os bebês, senta junto, vem o pessoal que estava com os kids, senta junto, com o Shine ali, que é a nossa turminha de 8 anos, e a gente ouve uma palavra, ora pelo cálice, ceia juntos, canta um louvor. É 15 minutos, mas é uma delícia. E é uma coisa que deixa o nosso ministério mais feliz, mais abundante. Então, é uma coisa muito importante, né? A gente trazer abundância e alegria para o nosso ministério. Isso exige também preparação. Nosso ministério não pode acontecer só no domingo. Isso é uma coisa muito importante para a gente. O domingo não adianta fazer nada. Domingo a gente não sai para buscar copo, a gente não sai para comprar massinha, a gente não sai para buscar cola, tesoura na casa de alguém. Não. Domingo é o dia de se derramar naquele serviço, de realmente estar tudo à nossa mão e a gente só aproveitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e na vida das crianças. Então, no domingo, não é dia de fazer nada. O ministério não acontece só no domingo. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente envia os conteúdos com um pouco de antecedência. A gente cria um grupo de voluntários na sexta-feira, que aí vai todo mundo entrando no clima, orando pelo que vai ser, se vai ser uma temática especial, se vai ser uma temática diferente, ou se vai ser uma continuação, se vai ter um teatro legal. Já pede oração quem precisa de oração. E a gente vai se preparando. Então, quando chega no domingo, já está todo mundo sabendo o que vai fazer, o que vai atuar, né? Que está na escala, a pessoa às vezes pega surpresa. Eu não lembrava. Não, mas na sexta-feira a gente já coloca todo mundo no grupinho ali e a pessoa já dá uma lembradinha que domingo tem um compromisso. Também ajuda a diminuir os buraquinhos aí que às vezes surgem, né, de imprevistos na nossa escala. Fica só para o imprevisto mesmo, não, realmente foi um imprevisto. A pessoa ela teve um imprevisto ali mesmo, mas no geral funciona bastante bem. A gente consegue se programar mais e incluir outras pessoas para cobrir se de repente alguém for faltar, porque a gente tem essa antecipação. Então, os materiais já estão preparados, as músicas já estão ensaiadas, né? E aí fica bem legal mesmo. Então, não é só domingo, a preparação é muito importante e traz uma segurança para o voluntário, porque quando ele tem uma tarefa descritiva, quando o voluntário tem as tarefas descritivas, ele se sente seguro, ele se sente capaz, sabe? Assim, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu posso até estar um pouquinho nervoso de dar essa aula, nunca dei essa aula, ou de receber essas pessoas, mas eu sei como que eu tenho que fazer, eu sei meu checklist, eu sei como o programa funciona, eu sei qual é a ordem do culto. Então, é muito importante que as pessoas saibam, né, o que elas vão executar. Então, ter tarefas descritivas, amado, você vai ficar na intercessão. Mas vamos fazer assim? A nossa abordagem é essa. Aí não vai a pessoa no meio do culto lá, né, orar pelo irmão que está cantando. Aí o irmão já sai na glória e, oi, meu Deus, não era
Não era hoje, nesse momento, agora a gente tinha que fazer outra coisa. Então, tudo a gente alinha, né? Nada é triste quando a gente alinha antes, né? Ninguém fica chateado, ninguém pega mal, da gente ter uma conversa prévia. Então, ó, vamos fazer assim, vamos ficar na cobertura, depois a gente olha se alguém estiver doente, se alguém tiver... E sabe, assim, é um exemplo, né? Da interseção. Mas todas as áreas precisam das pessoas terem as suas tarefas descritivas. Então, a gente consegue... operacionalizar melhor o nosso culto, né? Criar estratégias para que a informação circule. Eu dei o exemplo do grupo, né? Que a gente cria na sexta-feira, um grupo já de atmosfera para o culto de domingo. E ali a gente circula informação, então todas as pessoas sabem se vai ter algo especial, se teve alguma mudança, pode compartilhar pedidos de oração, se está precisando, se precisa até de carona. Até de carona a gente consegue compartilhar ali. Então a gente tem como criar, né, estratégias para circular a informação, para que as pessoas saibam o que elas vão fazer. E elas têm essa previsibilidade, essa alegria de servir, essa segurança de servir naquilo que elas conhecem, naquilo que elas estão sabendo, né? Então, quadros de informação, calendários anuais, calendários semestrais ou mensais, daquilo que vai ser feito no Ministério Infantil, tudo isso ajuda os voluntários a servir melhor, a estarem mais perto da gente, se sentirem mais queridos, mais amados. Um checklist, né? Plano operacional também, uma coisa que é muito legal, por exemplo, na recepção. Então, a gente tem um plano operacional certinho, né? De como que chega, se eu precisar encerrar minha celebração, como que eu vou fazer, como que eu ligo para um pai, como que eu faço uma conexão com uma criança caiu, eu levo na enfermaria, não levo na enfermaria, aviso o pai, não aviso o pai, tudo no plano operacional. Então a pessoa vai servir segura. Se chegar alguém ali que está fora também, mas eu quero entrar. Não, mas a gente tem aqui nosso plano operacional, tá? Não é pessoal, é uma questão de organização, a gente segue dessa forma. Você pode entrar, ver seu filho ficar 15 minutos. Aí depois... Aí a gente, ou você volta para o culto e ele fica aqui, se ele ficar bem, se ele não ficar bem, a gente tenta de novo domingo que vem. É um exemplo, né? Você tem a sua realidade, você pode perceber aí como é que você faz, mas consegue trazer segurança para o seu ambiente, né? Um plano operacional, um checklist. A OC também é muito legal, que a gente tem uma ordem de culto, então tem ali os minutinhos, sabia? Tem assim, ó, 8 horas, começou a interação. Aí o tio lá fazia tchutchuê. Aí o tio faz o tchutchuê. Aí, vão 8h15, aí começa a música, a bandinha vai começar a música, as crianças já elas vão seguindo, sabe? Elas vão percebendo, né? Tem uns 4 ou 5 que às vezes quer, até esse sabe que ele está fazendo fora da OC, porque todo mundo vai se acostumando e vai criando uma cultura de celebração. As crianças têm capacidade de seguir uma cultura, né, de celebração ou de salinha, então elas vão saber que hora que é a salinha, que hora que é o lanche, se for a realidade da sua igreja. Então, uma OC, um descritivo do seu programa de culto é muito legal. E aí você consegue acompanhar, meu Deus, já é 8h30 e eu não comecei a história ainda, né, a minha voluntária da história ainda não começou e os pais vão chegar e a gente vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Porque imprevistos acontecem, mas quando a gente tem um planejamento, os imprevistos são controláveis, né? A gente pode fazer também esse controle. E assim, nós queremos que você vai ser abençoado para ter um voluntário dos sonhos, um voluntário feliz e comprometido. Olha aí, o que é um voluntário feliz e comprometido? Ele sabe o seu valor dentro do contexto do Ministério Infantil, então ele sabe que ele é importante, que ele está fazendo uma coisa muito importante. Ele sabe que os seus talentos estão sendo valorizados, né? Ele atua em áreas que têm fluidez, né? Ele vai ser desafiado, claro, a coisas novas, mas ele sabe que ele está atuando em áreas que ele tem fluidez. E aí ele vai percebendo que ele pode romper em novas áreas, mas ele se sente feliz de estar servindo em algo que ele consegue fazer, que ele consegue desenvolver. É muito satisfatório também você pensar, planejar e conseguir executar. Então, esse voluntário também é um voluntário feliz e comprometido. Ele conhece o ambiente em que ele está inserido, né? Então, ele conhece o espaço, ele conhece o que se espera dele, né? Qual é a sua postura, a sua vestimenta, se ele precisa usar um crachá, como ele precisa se portar, o que ele pode falar, o que ele não pode falar para as crianças. A gente vai chamar atenção, a gente não vai chamar atenção, vai chamar direto o pai. A gente vai citar algum versículo, tem palavras que a gente não usa. Como é que funciona um ministério infantil? Ele sabe o que é esperado dele, né? Até quando a gente também, se ele sair daquilo que é esperado, ele sabe também
que ele saiu daquilo que era esperado, que foi combinado, né? Então, esse voluntário é um voluntário comprometido, porque ele sabe por onde seguir. Então, ele não tem dificuldade em se comprometer. E ele está conectado em amor aos seus irmãos de ministério e aos seus líderes, né? Os seus líderes de grupo, aos seus pastores, à sua igreja. Então, ele consegue ali se sentir conectado em amor. Ele sabe que não é um ambiente de sufoco, não é um ambiente, meu Deus, hoje é meu dia de estar lá. Não, ele sabe que é um ambiente onde ele vai ser cuidado, vai ter apoio, vai ter ajuda, o programa já está pronto, as pessoas estão observando o que ele está fazendo, mas ele também está sendo amado, não tem interferências extraordinárias, né? A gente segue uma sequência, é um ambiente seguro para ele, é um ambiente seguro para as crianças. Então, esse é o nosso voluntário dos sonhos, o voluntário feliz e comprometido. Agora, a gente vai abrir para umas perguntas. Não sei quem anotou as perguntas aí. Como é que tá as perguntinhas? Deixa eu ver. Ah, legal. Eu vou pegar uma pergunta aqui que é muito legal, que é qual o processo de seleção, né, e treinamento do voluntário até que ele possa servir. Então, o nosso processo de seleção, a gente tem 2 meios, né? Ou a pessoa se voluntaria, vem até nós, fala com algum dos nossos voluntários que quer servir, ou a gente tem também mostras ministeriais da nossa igreja, a gente vai até a igreja, né? A gente participa dos eventos de ministério da nossa igreja e faz ali points para as pessoas poderem se cadastrar. Então, essa é uma forma de captação. A triagem, a gente faz um bate-papo. Então, a gente tem uma entrevista que tem muitas perguntas pessoais, perguntas que fazem sentido aqui no nosso contexto de igreja. Então, que nem eu falei no começo, se a pessoa fez os retiros da nossa igreja, se a pessoa faz o 30 semanas, a gente vai perguntar qual é a área de recuperação dela, né? A gente pergunta o nome do líder, né? O telefone do líder, porque a gente vai conversar com esse líder também. Então, esse é o nosso filtro, né? A nossa triagem, digamos assim. Então, a gente capta todas as pessoas e, a princípio, sim. Ah, legal, deixa seu nome. E aí, depois, a gente vai marcar o bate-papo. Aí, a gente marca esse bate-papo e ali a pessoa ela pode ser inserida numa escala, se ela tiver tudo ok, não, ela faz o 30 semanas, já completou um ciclo, está em grupo, tem o acompanhamento do seu líder, não tem nenhum antecedente criminal. A gente tem algumas perguntas que fazem sentido aqui para o nosso contexto. E aí você pode montar a sua entrevista se você desejar, se vocês desejarem, sempre pensando assim, dados pessoais, temas sensíveis, né? Então, áreas de recuperação, pecados escravizadores é muito importante perguntar e definir com o pastor de vocês, né? Quais são os critérios que, de repente, levariam essa pessoa a ter um tempo mais de cuidado. Então, quando essa pessoa ainda não está pronta para entrar na escala, a gente não fala assim, ah, não, você está reprovado na entrevista, não é assim. Mas a gente pede para essa pessoa, então, tomar alguma atitude. Então, olha, seria legal você fazer um 30 semanas primeiro para você lidar com essa questão da sua sexualidade, por exemplo. Ou seria legal você fazer o retiro, rendição, restauração. A gente tem alguns, né, retiros da nossa igreja que tratam algumas áreas do coração, então, em relação aos pais, tem uma orfandade, então vamos fazer aqui esse cuidado, aí conversa com o líder da pessoa, né, dá uma faladinha, olha, fulano esteve aqui, é isso mesmo? Ah, não é. Aí falou tudo diferente, aqui no meu grupo tá dando esse trabalho. Aí a gente espera um pouco mais, então, para inserir essa pessoa. Mais para frente, ela retorna, a gente bate um papo de novo, e aí, quando ela estiver no momento mais adequado, a gente inclui na escala. Ou se ela já tiver tudo certo, o líder, não, belezinha, é isso mesmo. Aí a gente já inclui a pessoa na nossa escala. Quando a gente vai incluir a pessoa na nossa escala, dependendo da área que ela vai servir, ela vai ter um treinamento específico. Então, se ela vai servir com os bebês, aí os líderes de bebês vão dar lá o treinamento do programa do culto dos bebês. Então, como é que é a recepção, como é que é a troca, se vai fazer comida, se vai dar comida ou não vai dar a papinha, como que é a contação de histórias. E aí, cada área tem um treinamento, né, daquela área. Então, se a pessoa vai servir na recepção, ela vai fazer o treinamento operacional da recepção. Mas uma coisa legal, a gente tem um bem-vindo ao Ignição, que é um dia onde a gente reúne todos esses voluntários novos que a gente está percebendo ali, 2 meses chegaram alguns voluntários, a gente, mesmo que seja assim, 15 pessoas, ótimo, que a gente vai ter tempo de conversar, tirar dúvidas, e faz um tour pelo ministério.
mostra onde fica as folhas, onde fica as canetas, onde fica o banheiro, aí a pessoa recebe tudo escrito, um plano operacional, ela recebe também um termo de compromisso, um termo jurídico, que aqui a gente acaba usando, um termo jurídico, onde ela vai ler tudo aquilo que ela precisa estar atenta, né, pela responsabilidade do Ministério, que ela recebe as instruções sobre vestimenta, conhece seu líder, né? Então, esse aqui é a pessoa que você vai servir todo segundo domingo ou todos os domingos, esse é o seu líder direto. E aí a gente tem esse tempo de aproximação e treinamento específico. Então, nesse dia, a gente tem esse treinamento que a gente recebe as pessoas e eles vão conhecer os seus líderes, assim, mais profundamente, ter um bate-papo mais profundo, mais atencioso, né, de operação. E lógico, né? A gente tem os treinamentos contínuos sobre segurança, sobre crianças com necessidades especiais, treinamentos sobre as novas dinâmicas da igreja, sobre os novos espaços, os novos brinquedos. Aí a gente vai adaptando conforme a necessidade. Legal. Vou responder essa pergunta sobre os voluntários, tá bom? Da inclusão. Os nossos voluntários que trabalham com crianças que têm necessidades especiais, eles têm uma líder direta, né, que é a líder do nosso Ministério Plus, é o nome do ministério que dá uma atenção, um suporte maior para essas crianças. A líder do Plus, ela tem um tempo mais carinhoso com essa pessoa, mais, né, atencioso de conversar, bater um papo. A gente tem as nossas leituras, temos treinamentos periódicos sobre a nossa operação com crianças especiais, então, como que é a nossa abordagem, como que nós enxergamos essa criança, qual é o lugar dela, o que fazer quando ela tem alguma desorganização, né? Se ela fica muito agitada ou desorganizada, precisa de um tempo, como que a gente vai agir? Então, eles têm esse treinamento com essa líder do Plus. Mas uma coisa muito legal é que como a nossa visão é uma visão de inclusão, então, todas as crianças, nosso sonho, nosso alvo, né? Quando recebemos crianças com espectro ou Down ou alguma necessidade especial, é que ela assista a celebração junto com as outras crianças. Que ela receba a história, receba o louvor, porque nós estamos num ambiente espiritual, a gente entende que aquela ministração, ela fala ao espírito, né? Ela comunica o coração da criança. Então, a ideia é que ela fique ali também, que ela receba daquela celebração junto com os seus amigos. E uma coisa muito legal disso é que, apesar, lógico, nós temos os voluntários que são específicos, mas a maioria dos nossos voluntários já todos servem com todas as crianças. Então, tem crianças que às vezes têm um espectro e é apaixonado pelo tio Julinho, vamos por assim. E o tio Julinho não é do Plus, mas aquela criança ama ele porque ama o jeito que ele fala bom dia. E o tio Julinho não fala, não sou do Plus, mas não tem problema, né? Vem aqui, dá um abraço. Então, assim, já chegou o fato de trazer essas crianças para dentro da nossa celebração, trouxe esse avanço, onde, assim, eu diria que hoje em dia, 95% dos nossos voluntários se sente confortável em receber, abraçar, bater um papo, tentar acalmar uma criança que de repente tem algum espectro, né? Quebrou muito aquele paradigma de tem que ser um voluntário especialista. Eles estão ali, claro, porque muitas vezes os outros tios, os outros voluntários, a gente chama de tio, né? Os outros voluntários não podem sair da operação que eles estão para acalmar uma criança ou para conversar com alguma mãe sobre... As mães também têm muitas dúvidas, né? Que as crianças, eu já falei, né? As crianças são maravilhosas. Mas as mães, os pais têm muito receio, né? Por terem um filho que tem algumas especificidades. E aí eles ficam ansiosos. E aí o voluntário específico, que é do Plus, que está junto com a sua líder, que está participando dos treinamentos, fazendo as leituras do Ministério com crianças especiais, ele consegue dar uma atenção maior, né, para essas crianças, para essas famílias, mas é legal incluir essas crianças porque vai trazendo uma atmosfera onde todos servem com todas as crianças. Isso, se quiser relembrar eles, que a gente acabou de fazer um treinamento com a Fernanda, tem uma horinha. Que legal! A gente fez um treinamento, está disponível para a rede, só sobre a nossa atuação com crianças especiais, crianças, né, que são atendidas pelo Ministério Plus, com a Fernanda, a líder do Ministério Plus. Então, esse treinamento está disponível para os participantes da Rede Inspire. Tem 1h30, é muito legal também, mas aí é mais específico para isso. Se você tiver alguma dúvida, pode tentar acessar esse treinamento específico. Deixa eu ver. Com que frequência nós fazemos a reunião de... Vou responder 2 perguntas numa só. A Tiziane e a Dai perguntaram aí, né? A Tassiane, desculpa. Como que a gente faz os nossos treinamentos e com que frequência? Então, a gente tem reuniões de voluntários
gerais, assim, a gente tem umas 3 por ano, ou uma reunião extraordinária se precisar passar algum direcionamento novo, fazer alguma atualização ali das técnicas ou dos diretrizes do Ministério Infantil. Mas, no geral, a gente tem aí 2, 3 reuniões por ano, que são todos os voluntários. Fora isso, os líderes de faixas etárias, então o líder do Baby, o líder do Kids, o líder do Shine, eles fazem as reuniões com seus times, aí são mais frequentes, mensais, semanais, aí eles tiram dúvidas das equipes que precisam, né, treinar alguma coisa específica, ou eles vão planejando, né, como a gente falou, é importante trazer as pessoas para o planejamento também, né, não só para o alinhamento. E aí eles vão planejando as novas séries, aquilo que, nós temos essa necessidade de tratar a Páscoa, como que a gente pode fazer isso de uma forma diferente, especial? E aí os voluntários vão dando ideias, né, então a gente faz por faixa etária, tá bom? Eles fazem os treinamentos, né, que nem o Plus, eles fazem os treinamentos especiais deles, trazem especialistas para falar dos espectros, trazem médicos para conversar com os pais, as mães das crianças, né, então eles têm lá, então por faixa etária, dentro de cada área, a gente faz os treinamentos periodicamente e, em geral, a gente tem reunião geral de voluntários 2 a 3 vezes por ano, para a gente dar aquele F5, né, juntar a visão de novo e falar o que precisa falar, e aí também brinca, e tem tempo de qualidade, tem lanche, todo mundo gosta de lanche. Eu vou tentar focar um pouquinho mais nas perguntas sobre voluntários, tá bom? Quando os voluntários estão desmotivados. Quando o voluntário está desmotivado, é muito importante a gente perceber que tá uma conversa, né? Entender por quê. Porque muitas vezes o desânimo, a desmotivação tem uma raiz, né? Tem alguma coisa que não necessariamente pode ser relacionada ao ministério. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa, né? A gente conversa com esses voluntários, mas a gente lidera pessoas livres. Então, assim, se a pessoa decidir que realmente não é o tempo dela e tudo mais, a gente também a gente não tira ninguém. Isso é uma coisa que a gente dificilmente faz, assim, você não vai servir mais, isso a gente não pratica. Mas a gente conversa com os líderes, a gente conversa com essa pessoa para tentar entender por quê. Porque muitas das vezes a demanda que a pessoa vai trazer de ela está desmotivada porque ela, de repente, porque não tem organização. Não é verdade, a gente tem uma organização, né? A gente está fazendo, ou senão a gente vai melhorar. Se a gente não tem, a gente vai tentar melhorar. Eu estou desmotivada porque as crianças não obedecem. Não, então a gente tem 1h30 com as crianças, né? A nossa intenção não é exatamente de que elas me obedeçam, né? Elas têm que receber Jesus, receber aquilo que é o programa, e a gente vai incentivá-las a ter uma espiritualidade saudável, mas é 1h30 só, né? Então a gente vai procurar conversar com essa pessoa, entender por que ela está desmotivada, porque o certo seria ela estar, como a gente colocou ali, feliz e comprometida, né? Quando a gente tem um ambiente organizado, quando a gente ama o voluntário dentro de um ambiente, uma atmosfera feliz e também de uma atmosfera de cuidado, quando a gente sabe que está sendo amado pelo líder, não faz muito sentido a pessoa ficar desmotivada, a não ser que ela realmente, internamente dentro dela, aí tem questões que ela precisa tratar com Jesus, mas a princípio, se for algo relacionado ao ministério, a gente vai conversar para tentar alinhar, né? Então, eu sou desmotivada porque a minha colega de serviço virou a cara para mim. Aí a gente, né, pode conversar, né? Falar, olha, não dá para você ficarem, né, inimigas aqui dentro. A gente precisa ensinar para as crianças a gente ser amigos e assim por diante. Mas é importante tentar entender por que veio esse desânimo. Porque a ideia é que a gente esteja feliz, né, e abundante e satisfeito. Então, a gente trazer esse ambiente de abundância, trazer esses voluntários para uma conversa, né, planejar coisas novas, incluir eles naquilo que a gente vai planejar. Por que vocês estão desanimados? Vocês acham que a gente pode fazer coisas diferentes? O que a gente pode realmente fazer, né? E aí trazer e buscando no Senhor esse renovo dessa paixão, porque as crianças são apaixonantes. A ideia é que a gente esteja muito feliz, comprometido e satisfeito. Aí tem aqui com relação a alguma questão do voluntário, da sua personalidade ou da sua sexualidade, que a gente entende que não é seguro estar no ambiente com as crianças, tá? Então, quando a gente percebe que alguma pessoa tem uma questão, né, que ela está, por exemplo, frequentando lugares que ela não deveria frequentar, né? A gente percebe que
ela está na igreja, mas ela não está indo tão bem, a gente conversa com a liderança dessa pessoa, né? E fala assim, olha, como é que tá? Porque talvez esteja comprometendo a segurança espiritual das crianças, a segurança física das crianças, né? Então, se a gente recebe alguma denúncia de algum voluntário, olha, fiquei sabendo que o voluntário tal está com uma capivara na polícia, a gente vai realmente nesse sentido de conversar com a liderança dessa pessoa, conversar com essa pessoa e pedir para que ela dê um stand-by nas escalas, né? Até a gente conseguir melhorar nessa área que ela precisa melhorar, ou resolver essa questão com a justiça que ela precisa resolver, ou na questão da sexualidade ela fazer algum programa da igreja, 30 semanas, alguma coisa assim, e a gente ir acompanhando. Mas, a princípio, a gente tanto pode acontecer de dar uma pausa na escala, ou se for, não, mas a pessoa, eu conversei com o líder, teve essa questão, mas a pessoa está comprometida com Jesus, a pessoa é apaixonada por Jesus, está vindo aos cultos, está vindo no grupo de cuidado, está próxima de Jesus, ela está crescendo também, ela está se santificando também. Então, aí a gente pode continuar com essa pessoa, mas acompanhando ela, né? Ninguém serve sozinho com as crianças, então a gente vai estar ali sempre acreditando no que a pessoa nos falou, naquilo que o líder está nos falando, né? Que ela ama Jesus, que ela tem certeza que é uma filha amada de Deus, que precisa lutar como todos nós precisamos lutar com algumas áreas das nossas vidas, que ela está correndo atrás disso, né? Então, que ela realmente vai responder o que ela precisa responder, ou que vai correr atrás de fazer aquele processo de recuperação, de certificação que ela precisa fazer, né? E aí a gente acompanha mais de perto e essa pessoa pode até, às vezes, ser colocada numa outra área de serviço, sabe? Para as crianças, que a gente conversou, com as crianças e para as crianças. Então, se ela tem uma situação, por exemplo, um casal de jovens teve alguma questão ali na sexualidade, e a gente vai fazer o quê? Então, a gente pode colocar eles servindo para as crianças, porque eles são filhos amados, estão inseridos no nosso contexto de igreja, estão celebrando a sua recuperação, estão caminhando com Jesus, né? Tem o seu 30 semanas ali. Então, a gente acolhe também e acompanha mais de perto, talvez realoca, dá para fazer algumas manobras aí, sem necessariamente a pessoa ter que dar uma pausa na sua escala. Talvez a atividade que ela está inserida, ela vai ter que dar uma remanejada, mas dependendo daquilo que é também seguro para as crianças. Vou responder essa pergunta da Jennifer sobre as reuniões, né? Como a gente pode trazer essa seriedade para as nossas reuniões? Primeiramente, a forma como a gente comunica, né? A gente faz um comunicado com antecipação e através das pessoas que lidam diretamente com aqueles voluntários, esclarecendo o que vai ser tratado nessa reunião, né? Então, não é só uma reunião, não. A gente vai tratar aqui uma atualização do nosso Ministério Infantil, a gente vai tratar sobre o procedimento, a gente vai mudar algumas estratégias, a gente vai ter uma conversa, vai chamar um pastor nosso para vir aqui fazer um devocional com a gente. Isso traz muita antecipação, seriedade para a nossa reunião, porque as pessoas sabem o que vai ser, tem uma pauta, né? Aquilo que vai ser tratado. Então, a gente precisa conversar. Existem algumas coisas que precisam ser alinhadas, tá bom? Eu preciso que você venha, a gente faz convites nominais, né? Então, conversa com a própria pessoa, olha, você vai conseguir vir? Eu preciso que você venha. A gente vai ter uma conversa importante sobre isso. Esse dia eu não posso, então vamos fazer aqui, que dia que é melhor? Vamos fazer aqui, então, o dia que você pode, porque eu preciso muito que você venha. E aí as pessoas se sentem também importantes, né? Elas pensam, nossa, eu sou importante, eu preciso ir mesmo. E também ter essa questão dentro das reuniões, a gente ter o tempo das pessoas falarem também, né? Então, os voluntários, a gente colocar perguntas orientadoras, né? Dizer para, olha, a gente precisa bolar a nossa... acampar dentro, a gente vai fazer um evento, a gente vai fazer o Dia das Crianças, né? Você, fulano, eu preciso que você vá para você me falar ideias de como que a gente vai fazer tal e tal coisa, como que a gente vai fazer a parte da alimentação. Então, a gente vai nominando, né, a pauta das pessoas e também dentro do ambiente da reunião, a gente deixa essas perguntas orientadoras, pedindo mesmo a participação de cada um. Então, gente, nós precisamos fazer isso aqui. E aí isso vai trazer seriedade depois, compromisso com a atividade, com o programa, que as pessoas vão se responsabilizar mais para participar, porque elas se sentem parte, elas se apaixonam por uma ideia que elas mesmas deram, né? Que elas querem fazer parte, ver aquilo acontecer, né? A ideia que elas deram a acontecer.
Tá, a gente também não usa muito papel, não. Tem uma pergunta sobre, né, como ministrar aulas em papel, que é mais fácil usar outros materiais. E outros materiais são muito bem-vindos, a gente não usa muito papel. Na verdade, a nossa celebração, eu vi uma pergunta sobre sala também, né? A gente não tem sala na nossa celebração. A gente tem uma celebração grande, sabe? Todas as nossas celebrações são, como é que eu posso dizer? Elas são de palco, de grupo. Então, a gente tem um palco onde tem uma ministração para as crianças. Tem a música, tem o teatro. E as crianças têm o tempo delas ali com Jesus, de ofertar, de orar, de interceder, de receber. Depois elas têm o tempo de brincar, de pintar, de colorir. E o nosso tempo de sala, ele é muito, muito reduzido, assim. Depois a gente tem um pós-ensino, que a gente fala que é depois do teatro. Nós temos o pós-ensino. Mas é também um grupo grande de crianças, não são salinhas assim, tipo, por ano, assim, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10, não é. É um grupão, né, que a gente faz maior. E aí a gente tem, às vezes, um papel, às vezes pode usar outros recursos, não tem problema se você não usar muito papel. Você pode usar fantoche, você pode usar livro, você pode usar materiais sensoriais, né? Areia cinética, você pode usar papel celofane para fazer um barulho, você pode usar o que você quiser, não tem problema, desde que você tenha um papel para você estudar, né? Você precisa ter um roteiro, eu acredito que você tenha, daquilo que você estuda para você aplicar. Mas o papel ele seria mais interessante para a criança fixar, né? Um desenho para ela visualizar. Mas se você já está trazendo ali um artefato visual, acho que não tem problema. Não tem problema nenhum você não ser tão papel. Tudo bem, conversa com o seu pastor aí e vai na fé. Ah, eu gostei dessa pergunta aqui. Posso responder essa aqui da idade? A gente tem uma pergunta aqui sobre a idade para servir no Ministério Infantil, né? As crianças menores. Então, a gente tem os pré-adolescentes, eles gostam de servir mesmo. A gente tem também nossos juniores, a partir de 10 anos. A gente coloca ali mais ou menos a partir de 10 anos, né, para poder servir. Mas assim, gente, nós temos um compromisso jurídico também com as famílias, né? A segurança das crianças. A partir do momento que a gente oferta ali, né, um ambiente, os pais confiam que vai ser tudo ali seguro. Então, assim, até questões de segurança para nós, o menor de idade, ele não é responsável por nada. Ele está ali para servir, para aprender, né? Também o serviço ministerial, a importância de servir aos outros, ele pode nos ajudar muito, pode nos ajudar a brincar, pode nos ajudar a organizar cadeiras, pode fazer uma separação de materiais, ele pode cuidar por exemplo, levar o microfone, cuidar, enfim, observar as crianças, mas ele nunca vai ser responsável, tá bom? Então, a nossa idade de corte, digamos assim, aqui é 10 anos, mas, por exemplo, de 10 a 17, 18 anos, ele não vai ser responsável por levar uma criança no banheiro, de forma nenhuma, né? Apesar que ninguém leva a criança no banheiro aqui na nossa igreja, a gente fica do lado de fora e a criança entra sozinha, né? Mas, assim, um adolescente não faria isso, né? De estar acompanhando ali naquele ambiente. Uma criança de 13, 14 anos que serve com os bebês não pode pegar os bebês no colo, ficar embalando um bebezinho, trocar uma fralda, porque é uma situação, né, de muita vulnerabilidade do bebezinho ali, ele pode se machucar. Então, a gente tem os menores servindo, mas eles não são responsáveis. Os responsáveis somos nós, que somos maiores de idade, e aí a gente é responsável também por eles, né? Deles estarem ali servindo direitinho, e aí a gente vai orientando eles mais ali, falando, olha, isso aqui você não faça, vai lá pegar o suco, ajuda a colocar o suco no copo. E assim, eles podem servir, são muito importantes, porque todos os braços importam, né? São importantes, mas eles têm ali uma restrição de responsabilidade, tá? Até pela idade mesmo, né, que eles têm. Eles não podem ser responsáveis pelo programa ou pelas outras crianças menores de idade também. Acho que respondi. Gente, vamos fazer a nossa selfie? A gente sempre faz aqui no nossos webinar, vou tirar os cabelos atrás da orelha, a gente sempre faz aqui no webinar uma selfie. Então, a gente vai ter uns 10 segundinhos, né?
para a gente tirar nossa selfie. Então todo mundo faz assim X, né? Fala, eu sou um voluntário feliz. Faz um X aí e a gente vai tirar. Você pode tirar também o seu print, compartilhar com as pessoas, mandar o relatório para o seu pastor que você assistiu direitinho, que ele te pediu para assistir. Posta lá nas suas redes sociais, marca a Rede Inspire, marca o Ignição. É uma bênção, né, ter essa troca com vocês. Eu gostei muito, foi muito legal. E aí a gente pode estar mais perto também, se conhecer um pouquinho mais, né? Tá também divulgando aquilo que o Rei está fazendo. Se te abençoou, compartilhe, porque pode abençoar outras pessoas, tá bom? Vamos lá fazer o nosso X. A gente tem a oportunidade agora que a gente estava alinhando de fazer uma sala de oração. Entre nós aqui que estamos participando do Zoom, a gente orar uns pelos outros, né? Então, se você quiser participar agora, são só 5 minutinhos, é uma sala de oração rápida, mas é uma troca legal da gente ter. Eu incentivo você a participar, tá bom? Então, assim, vai aparecer aí para você aceitar ou recusar. E aí, se você quiser entrar nessa sala de oração com outras 3 pessoas que estão aqui no Meet com a gente, você aceita. E aí lá vocês vão poder orar uns pelos outros rapidinho, ter esse tempo de compartilhar os desafios de oração, né? É bem gostoso, bem legal, tá? Aí quem não for participar, daqui 5 minutinhos a gente volta para orar juntos, tá bom? Amém, amém. Espero que você tenha recebido do Senhor aí um plus desse tempo de oração com os queridos que fazem parte da nossa rede, estão ajudando a gente a expandir o reino com as crianças. Vocês são todos uns guerreiros, viu? Muito maravilhosos. Deus continue abençoando vocês no Ministério Infantil. E agora vamos orar? Vamos orar. Jesus, muito obrigada. Obrigada por cada um desses queridos que se levantou para dizer sim ao seu chamado, para abençoar tantas crianças e estar aqui hoje aprendendo mais, junto, trocando uns com os outros sobre como é possível, Deus, gerenciar melhor o nosso tempo, os nossos voluntários, para trazermos a atmosfera do Senhor para o ambiente do Ministério Infantil, Deus. Eu quero, mais uma vez, Pai, colocar cada um desses ministérios diante do Senhor, todos os ministérios da Rede Inspire também, Pai, para que o Senhor derrame sobre eles uma graça especial com pessoas, Jesus, que eles possam, Senhor, ser atrativos, que eles recebam, Senhor, uma fala, uma voz de cuidado, uma unção nova para acompanhar voluntários, Jesus, que eles sejam acrescentados em sabedoria, sejam acrescentados em discernimento do Espírito, para ver aquilo que precisa ser visto, para falar aquilo que precisa ser falado, sempre com o amor e o tom da sua voz, Jesus. Que eles sejam potencializados a levar seus voluntários a um novo nível. E eu peço, Senhor, que o Senhor multiplique, Deus, alargue os voluntários de cada um destes ministérios, Pai, através de estratégias, através de alcance de novas pessoas, que eles possam testemunhar, Jesus, como que o Senhor tem multiplicado as pessoas, os braços, pessoas capacitadas para sanar cada um das suas necessidades, das suas demandas dentro dos seus ministérios, Jesus. Os enche, Pai, os enche com o seu amor, com a sua sabedoria, com a sua paixão, para que esses ambientes sejam ambientes de adultos felizes, satisfeitos e comprometidos com o voluntariado e com o reino. Obrigada por este tempo, obrigada por